Olá meus irmãos, então nesse quinto vídeo sobre a história da igreja, nós vamos falar sobre as primeiras comunidades cristãs, ali da igreja primitiva, logo após a descida do Espírito Santo com os apóstolos e os primeiros discípulos dos apóstolos, os discípulos dos discípulos. Então, como é que começa ali a igreja? Os discípulos saem em missão e eles fazem outros discípulos, e esses discípulos eles denominam de bispos e presbíteros, que vão compor aí e também tem os diáconos, que vão compor aí a hierarquia da igreja, tal qual nós conhecemos hoje. Então eles vão de cidade em cidade, ou até mesmo país, no caso de São Paulo, que ele viajava muito, que ele tinha acesso ali, como você viu no outro vídeo, só sobre São Paulo, ele tinha acesso ali a todo o território romano, porque ele tinha ali uma espécie de passaporte, de Roma, ele era cidadão romano, então ele podia circular por toda a Roma. Os outros discípulos não podiam, mas mesmo assim eles iam, com a coragem de Deus. E nessas primeiras comunidades que iam se convertendo ao cristianismo, que era uma novidade para a época, porque essas comunidades ou conheciam o paganismo romano, aquele politeísmo de acreditar em vários deuses, ou eles conheciam o judaísmo. E o judaísmo nessa época meio que se dividiu em dois, que foram aqueles judeus que aceitaram Cristo como Messias e os judeus que continuaram judeus, mas que se modificaram muito, porque a vinda de Jesus deu um impacto muito grande na fé judaica, e eles ali tiveram que se reunir novamente para reorganizar a fé deles, porque estava muito bagunçada por causa da vinda do Messias, que é Jesus, e eles iam lá decidir o que era profecia, o que não era, o que era que eles iam aceitar, o que era que eles iam jogar fora. Então, o judaísmo que existe hoje não é o mesmo daquela época. Então, qual era o maior impacto do cristianismo nessas comunidades, nessas cidades que que ou conheciam o judaísmo ou conheciam o paganismo de Roma? O impacto é o seguinte: primeiramente, na concepção delas de paraíso, de Salvador, a questão de um único Deus, na questão que Deus é amor, totalmente amor, porque antes ele acreditava que Deus ora amava a humanidade, ora sentia raiva, ora descontava toda a sua ira na humanidade, e o cristianismo vem explicar, vem dizer que Deus é 100% amor. E tudo que acontece de ruim no mundo é por consequência do próprio pecado do homem. Até a própria escritura diz que o salário do pecado é a morte. Então, é nesse sentido que tudo de ruim que acontece no mundo é por consequência do próprio pecado humano, e não por ira de Deus ou por raiva de Deus. Deus apenas permite que isso aconteça para que nesses erros a gente possa aprender a se voltar para Ele, se voltar mais para Ele, Porque quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais a humanidade perece. Então, esse foi o primeiro impacto nessas comunidades. Segundo impacto, o aspecto ali social. Por quê? Porque no judaísmo ou no paganismo, as mulheres e as crianças eram muito desvalorizadas. Isso aí a gente já vai quebrar alguns mitos que diz que a igreja católica é machista, ou só tem vez os homens nela,
E no judaísmo e no paganismo, como era que funcionava? As mulheres e crianças não contavam, não tinham opinião de nada, né? Por exemplo, a partir do momento em que um homem judeu ou um homem romano quisesse largar sua mulher por qualquer motivo, ele largava e ia viver a sua vida, não tinha que dar satisfação a ninguém e a nada, e aquela mulher ali ia ou se prostituir ou pedir esmola, né? E as crianças ou viravam delinquente ou mendigos também, né? E foi graças ao cristianismo, quando o cristianismo entrou nessa realidade, foi que, sem falar, que eu vou falar mais na frente também, na questão dos leprosos, vamos dizer assim, os veteranos de guerra, né? Que eles iam para a guerra, perdiam um braço, uma perna, quando voltavam, se tornavam descartáveis para o Império Romano. E quem cuidava desses homens era a Igreja Católica, né? E a Igreja Primitiva, que é a Igreja Católica, como eu falei, que essa nomenclatura nós vamos ver com mais detalhes na frente. Então, o Império Romano, ele tinha, e os judeus também, tinham as mulheres e as crianças praticamente como descartáveis, né? E em alguns lugares do Império Romano, se uma criança nascesse com uma deficiência, na hora ela era assassinada, né? Era jogada numa vala ou entregue para os animais comerem, né? E o cristianismo veio acabar com isso, sem falar na escravidão também, né? O cristianismo veio acabar com isso. Todo mundo participava da ceia do Senhor como igual, né? O plebeu, o rico. Claro que a fé cristã, a fé católica, começou ali nos mais miseráveis da sociedade, né? As pessoas pobres, os mendigos, as prostitutas, né, os leprosos. Então o cristianismo começou ali e depois foi atingindo as classes mais altas. Mas a igreja não fazia distinção. Foi a igreja que aboliu a escravidão, o infanticídio, o aborto, as arenas dos gladiadores, que nós vamos ver mais na frente, que elas foram utilizadas por muitos imperadores como lugar ali de sacrifício de muitos cristãos, né, principalmente com Nero e Domiciano e Diocleciano, né? Então, as primeiras comunidades tinham isso aí. A escravidão era uma lei, né, normal, o escravo era um objeto, e a maioria como a igreja era clandestina, né, todos os escravos que conseguiam a sua liberdade por meio de luta, né, de gladiador, ou por meio de fuga, né, eles se refugiavam junto com os cristãos, porque eram os únicos que o acolhiam como homem, né, como pessoa e não como animal ou objeto, né, e todos se reuniam como igual para celebrar a missa, né, para celebrar a Eucaristia. E após os ritos iniciais, né, como o batismo, o crisma, né, e a confissão, eles participavam ali do banquete do Senhor, né, da Eucaristia e da palavra, né, na missa. Então, posteriormente, os cristãos adotaram ali o conceito da Igreja das Catacumbas, né, onde eles celebravam o culto cristão, a missa, de forma clandestina, né? Porque se o imperador soubesse, os soldados romanos pegavam essas pessoas, esses cristãos, e entregavam nas arenas de gladiadores, né? Ou às feras, ou então ao ponto de Nero utilizar os cristãos como porte de iluminação. O que era que ele fazia? Ele crucificava os cristãos no meio da cidade ou na beira das estradas, passava piche nas pessoas, né, que é uma espécie de óleo,
e ateava fogo, e a pessoa ficava queimando ali a noite toda, por horas, né? Quase que a noite inteira, para iluminar a cidade, a tal ponto que ele era muito mal, perseguia demais aos cristãos, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai pesquisar, a gente vai falar sobre a construção ali do Novo Testamento, como foi que se deu a organização e a escolha dos livros do Novo Testamento. Por quê? Porque nessa igreja primitiva da qual eu estou falando aqui, foi ela que deu origem ao Novo Testamento, né? A gente pensa, a priori, a gente está tão acostumado com certas concepções que a gente acha que foi a igreja que nasceu da Bíblia. Mas nós, enquanto católicos, acreditamos e conseguimos provar que não foi a igreja que veio da Bíblia, mas sim foi a igreja mas ao contrário, foi a igreja que nasceu da Bíblia. Não foi assim, foi a Bíblia que nasceu da igreja. Por quê? Porque primeiro houve ali os apóstolos pregando, primeiro o evangelho foi praticado por Jesus, depois ele foi pregado para os apóstolos, depois ele foi praticado pelos apóstolos, depois foi falado pelos apóstolos, depois as comunidades começaram a praticar aquele evangelho e só depois ele foi ser escrito, né? Então, a gente vai ver que o Novo Testamento ele foi escrito entre o ano 50 e o ano 100, né? Então, o primeiro escrito que a gente tem do Novo Testamento foi só 20 anos depois da morte de Cristo, né? O primeiro evangelho só foi escrito 30 anos depois da morte de Cristo, né? E a gente sabe que naquela época era muito difícil escrever, então nem todo mundo tinha acesso, né? Então, será que os cristãos foram esperar o Novo Testamento estar pronto para depois começar a praticar, né? Então, muitos mártires, muitos cristãos morreram sem nunca nem ter visto nenhuma carta, nenhum evangelho escrito. Simplesmente eles acreditavam pelo testemunho, pela tradição oral que a gente chama, e pelo testemunho dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos. Amém? Então, até o próximo vídeo. Se você puder se inscrever no canal e dar o like, né? E comentar alguma coisa, alguma dúvida ou alguma sugestão de um próximo vídeo ou de um próximo tema, eu agradeço, tá bom? Que isso ajuda muito. Obrigado.